Por favor, doutor Marcelo, com a palavra. Obrigada. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores ministros, senhora ministra Nancy Andrighi, esse caso é um caso conhecido pela turma, um tipo de processo que já veio aqui várias vezes, que é o golpe que o Banco Santos deu em várias empresas, sejam elas cooperativas, sejam empresas de grande porte, sejam até pessoas físicas. E esse golpe consistia em pegar pessoas que necessitavam de empréstimos e obrigar que, para que esse empréstimo fosse concedido, que fossem emitidos títulos ou comprados investimentos em empresas coligadas. No caso, o que aconteceu? O Banco Santos concedeu o primeiro empréstimo para a Hering. Nesse primeiro empréstimo, 35% do valor foi efetivamente destinado à Hering. E esses 35% a Hering pagou integralmente em dinheiro. Os 65% outros foram destinados à compra de Sport Notes, um título de uma empresa coligada do Banco Santos, por instância do Banco Santos. E aqui um primeiro registro em relação à Hering. A Hering, nessa época, passava por uma forte crise de liquidez, precisava de empréstimo. Então, é bom entender isso, porque muitas vezes se fala, não, uma cooperativa, o cidadão é mais ingênuo, foi enganado e aceitou participar disso, e a Hering não, porque a Hering é uma empresa poderosa. Isso não é verdade, porque na época que aconteceu esse problema, ela necessitava muito empréstimo. Quando foi instada a comprar a Sport Notes, comprou. Não sabia que se tratava de fraude, coisa nenhuma, mas apenas atendeu a exigência que o Banco Santos fez. Bom, mas não foi só isso. Um segundo empréstimo foi tirado por obrigação, por exigência do Banco Santos, e esse empréstimo, integralmente, 100% do empréstimo, foi destinado também à compra dessas Sport Notes. Muito bem. A Hering, então, a uma certa altura, ficou preocupada em relação a esse tema das Sport Notes e perguntou, falou com o banco, falou assim, olha, a gente precisa ter uma garantia de que nós vamos poder pagar exatamente da maneira que nós recebemos, que foi por essas Sport Notes. E solicitou, então, que o banco desse uma carta conforto dizendo que receberia esses títulos dessa forma, como forma de pagamento. Muito bem. Apesar disso, a massa falida do Banco Santos ajuiza ações revocatórias para dizer que não poderia receber essas cartas conforto. O que a massa quer, na verdade, é o seguinte, que a Hering pegue um dinheiro que ela nunca recebeu, porque o dinheiro foi totalmente destinado, os 65% foram destinados à compra dessas Sport Notes, e esses 35% foram integralmente pagos, então o primeiro empréstimo está resolvido, o segundo integralmente aplicado em Sport Notes. O que a massa falida quer? Que a Hering pague aquilo que ela não recebeu, em um valor que hoje chega perto de 300 milhões de reais. Quer dizer, qualquer empresa vai sentir um baque tremendo se for obrigada a pagar um valor desse sem ter recebido o dinheiro. Esse é que é o ponto principal. Essa corte tem muitos precedentes sobre essa matéria. Um deles, e aqui eu trago ele como exemplo, exatamente por se tratar de uma questão que envolvia uma siderúrgica poderosa. Não se tratava de cooperativa nem de pessoa física. Era a AGV Siderúrgica. O que aconteceu? Um caso muito semelhante. Foi obrigada a comprar debêntures do Banco Santos. Operação semelhante. 5 milhões de reais de empréstimo, 65 mil reais ficaram como comissão, vamos dizer assim, para essa AVG, e os outros 4 milhões 935 mil foram destinados à compra de debêntures. Tentou pagar com debêntures, o banco não aceitou o pagamento em debêntures. O que se diz aqui nesse precedente, que é o recurso especial 1.625.823, relatoria do ministro Vilas Boas Cueva, diz o seguinte: o negócio celebrado pelas partes, consistente na celebração de contrato de mútuo com necessidade de investimento da quantia a ser obtida em debênture, constitui uma manobra reiteradamente adotada pela instituição financeira. E prossegue.
o Tribunal de Origem bem destacou o modus operandi das transações ilícitas, com fundamento em relatório do Banco Central. E continua. Instado a receber a débito como forma de pagamento, o Banco Santos se recusou. A condenação do Banco Santos a receber a dação em pagamento é o pedido da empresa, eu estou resumindo para não ficar cansativo, para isentá-los da responsabilidade do valor do título, era o que se pretendia. E isso foi concedido por esse tribunal. E foi feita também a distinção a respeito da posição da massa falida, porque a massa falida, muitas vezes, se coloca numa posição até de coitada. Fala assim, não, isso aí nós estamos aqui sofrendo esse prejuízo. Quando, na verdade, a massa falida é sucessora. Olha o que foi dito aqui por essa turma por unanimidade. Quanto à inoponibilidade do negócio simulado frente a terceiros de boa-fé, certo é que a massa falida do Banco Santos não se encontra nessa hipótese. Sentença declaratória de falência não tem efeito retroativo. Segundo Pontes de Miranda, não há efeito sextunc. Assim, a massa falida, composta em seu aspecto objetivo pelo acervo patrimonial, outrora pertencente à sociedade falida, apenas sucede essa última às relações jurídicas por ela mantidas, não sendo possível considerá-la terceira. Portanto, apesar de não ser possível confundir a instituição bancária com a massa falida, claro está que tudo não passou de uma trama, com pleno concurso do Banco Santos e de empresas a ela ligadas. Em relação à responsabilidade da siderúrgica, o que o tribunal fez? Disse, a responsabilidade é só na parte em que lhe tocou. Então, os R$65 mil que ela recebeu. Qual é a diferença para esse caso? Nesse caso, a Hering não recebeu nada, nada, nem um centavo, não tinha comissão nenhuma. O que até retira aquela característica de se pensar que ela sabia que estava fazendo alguma coisa ilícita. Os outros recebiam alguma coisa, ela não recebeu nada. E essa corte, invariavelmente, nesses casos, tem decidido que o participante desses negócios, que não é o Banco Santos nem a massa falida, só responde pela parte que recebeu. No caso, a Hering não recebeu nada. E, apesar disso, está sendo cobrada numa dívida gigantesca. Então, na verdade, a diferença que há nesse caso é a favor da recorrente. Quer dizer, enquanto nos outros casos havia um recebimento de comissão, nesse caso não há. Enquanto nos outros casos não havia carta conforto, nesse caso há. E aqui é muito importante dizer, senhores ministros, que está se pretendendo pagar, com a entrega das Sport Notes, que foi exatamente o que ela recebeu, porque todo o valor do empréstimo foi destinado a isso. Então, pagar da mesma forma que recebeu. O tribunal fala em pagamento, em ato gratuito, fala em pagamento diferente do que foi combinado. Isso não é verdade. Em primeiro lugar, as Sport Notes têm valor econômico. Isso é reconhecido, não é contestado pela parte contrária. Nesse ponto até houve a alegação de violação ao artigo 1022 do CPC, porque a matéria foi levada em embargos ao tribunal, o tribunal silenciou. O tribunal fala em fraude, fala assim, a fraude é irrecusável, sem indicar um ato que pudesse revelar essa fraude. Que fraude pode haver? Que benefício teve a Hering se ela foi obrigada a pegar todo o dinheiro de um empréstimo, todo, 100%, e comprar em Sport Notes de uma empresa coligada do Banco Santos, se ela pegou um outro empréstimo e desse empréstimo ficou apenas com 35% em dinheiro e pagou integralmente, e agora está sendo processada para pagar quase R$300 milhões. Quer dizer, qual é o benefício que ela pode ter tido? Qual é a fraude da qual ela participou? É vítima, da mesma maneira que foram vítimas as cooperativas, as pessoas físicas, e esse tribunal tem sancionado não só o comportamento do Banco Santos quando se trata de cooperativas e pessoa física, como também no caso que eu trouxe aqui, uma siderúrgica, portentosa siderúrgica. Então, o que se espera é que a Corte continue aplicando, da mesma maneira que tem feito, a jurisprudência, no sentido de que, no caso concreto, até não haverá essa ressalva, porque não houve recebimento de nada, mas no sentido de que se responde apenas pelo que houve participação. As questões aqui são todas questões de direito, quer dizer, não há nenhuma matéria de fato a ser destrinchada por essa egrégia terceira turma. Na verdade, o acórdão reconhece toda a dinâmica,
da questão, apenas entendeu que a Hering deveria responder, o que confronta com a jurisprudência dessa coleira terceira turma. E os artigos citados, 129, 130, foram violados pelo tribunal. Seja porque não se trata de ato gratuito em momento nenhum, seja porque não houve fraude alguma, essa matéria também foi posta nos embargos de declaração, mas a própria reconhecimento de fraude num caso como esse, o caso está contado. A fraude que se extraiu é uma opinião do tribunal, não é um fato, a fraude. E essa fraude constatada pelo tribunal sem qualquer fundamentação, diga-se a bem da verdade, o tribunal não fala nada, não dá um elemento para dizer que houve fraude, essa fraude confronta a jurisprudência dessa corte, que, diante de casos idênticos, disse que o golpe era do Banco Santos, que as outras pessoas, na verdade, não eram participantes disso. E, finalmente, senhor presidente, é evidente, claríssimo, o enriquecimento sem causa que acontecerá aqui. Porque o que aconteceu? As Sport Noites foram compradas, foram pagas com o empréstimo que foi recebido. Esses valores foram para a empresa coligada do Banco Santos. Agora, o que a massa falida quer? Quer receber novamente. Quer dizer, além de ter sido destinado a uma empresa coligada, ela quer agora que sejam pagos quase 300 milhões de reais sobre o mesmo assunto. E querem que a Hering seja condenada a pagar o que não recebeu. Então, diante de tudo isso, senhor presidente, senhores ministros, senhora ministra, espera-se o provimento do recurso na esteira dos diversos precedentes dessa colenda terceira turma. Muito obrigado, doutor Marcelo. Com a palavra, a doutora Patrícia.